Ela acordou no quarto errado, ao lado de um estranho, mas o que ela não esperava era que ele fosse seu chefe. Você não deveria estar aqui. A voz grave e profunda fez Valentina Rodrigues congelar por completo. Ela estava no meio de um quarto luxuoso de hotel, ainda vestindo um pijama rosa com estampas de unicórnios, segurando uma escova de dentes na mão direita e um pote de Nutella na esquerda. Lentamente, ela se virou para encarar o dono daquela voz e quase engasgou com a própria saliva. O homem mais bonito que ela já tinha visto na vida estava encostado no batente da porta, usando apenas uma calça jeans, com o torso nu, gotas de água escorrendo do cabelo preto e molhado. Ele a observava com uma expressão que misturava diversão e confusão. Eu... Valentina gaguejou, levantando o pote de Nutella como se fosse uma arma. Não chegue perto. Eu sei usar isso. Ele arqueou uma sobrancelha. Vai me atacar com Nutella? Isso é uma arma letal? Muito açúcar pode causar diabetes instantânea. Ela respondeu claramente em pânico. Ele riu, um som baixo e sedutor que fez coisas estranhas acontecerem no estômago dela. Calma, tigres. Levantou as mãos em rendição. Primeiro me explica o que você está fazendo no meu quarto. Valentina olhou ao redor, prestando atenção pela primeira vez. O quarto era enorme, com uma decoração masculina em tons de cinza e preto, uma vista incrível para Manhattan, e definitivamente não era o pequeno quarto feminino que ela tinha reservado. Droga, murmurou. Linguagem, ele provocou. Droga, droga, droga. Valentina começou a andar em círculos. Peguei a chave errada. A recepcionista me deu 2 chaves, porque eu disse que minha irmã talvez viesse me visitar, mas ela não veio. Então, peguei uma chave aleatória na minha bolsa e... Meu Deus, eu sou uma intrusa. Tecnicamente, sim, ele respondeu. Vai me processar? Ela o encarou com olhos enormes. Não tenho dinheiro para advogado. Posso pagar com cupcakes? Eu faço cupcakes muito bons. Ganhei um concurso na escola uma vez. O homem se aproximou devagar, como se ela fosse um animal selvagem. Não vou te processar, mas preciso entender uma coisa. Parou a 2 metros dela. Você dormiu aqui a noite toda? Valentina corou violentamente. Dormi no sofá, juro. Não mexi nas suas coisas. Bem, usei sua escova de dentes porque esqueci a minha e peguei um pouco de Nutella na geladeira porque estava com fome. Ela parou ao notar a expressão dele. Você está rindo de mim por dentro, não está? Um pouco, ele admitiu. Você é interessante. Interessante? Ela repetiu surpresa. Interessante é um jeito educado de dizer louca, talvez. Ele sorriu mostrando dentes perfeitos. Eu sou Nathan Cross, aliás. Valentina Rodrigues. Ela hesitou antes de apertar a mão dele. Desculpa pela invasão, pela Nutella e por estar de pijama na sua frente. Nathan olhou para o pijama rosa com unicórnios e sorriu ainda mais. Gosto dos unicórnios. São fofos e mágicos. Valentina se defendeu, mas logo percebeu como aquilo soava infantil. Sou adulta, juro. Tenho 26 anos e um emprego sério. Que emprego? Sou confeiteira. Trabalho na Parker and Associates, aquela empresa de buffet de luxo. Na verdade, estou em Nova York porque vamos cozinhar para um evento super importante amanhã à noite. Nathan ficou em silêncio por um momento. Que evento? Um jantar de negócios. O cliente é um empresário rico fechando um acordo de bilhões. Nathaniel Cross ou algo assim. Valentina deu de ombros. Nunca ouvi falar, mas meu chefe disse que é super importante não errar nada. Nathan engasgou. Você trabalha para o meu jantar de negócios? Valentina processou a informação lentamente. Espere, espere. Nathan Cross é Nathaniel Cross? Seus olhos se arregalaram. Você é meu cliente. Tecnicamente, sim. Invadiu o quarto do meu cliente, ela gritou andando em círculos novamente. Isso é pior do que a vez que derrubei um bolo de 3 andares no casamento Morrison. Muito pior. Ei, calma! Não consigo me acalmar. Valentina gesticulou dramaticamente. Vai contar para meu chefe? Ela vai me demitir. E se me demitir, não vou conseguir pagar o aluguel. E se não pagar aluguel, vou ter que morar com minha mãe de novo. E se morar com minha mãe, ela vai tentar me arranjar com todos os solteiros do centro comunitário.
Nathan a observava em fascínio. Sua mãe faz isso? Ela tem uma lista física com nomes e profissões. Valentina parou de andar. Desculpa, eu falo demais quando estou nervosa. Na verdade, falo demais sempre, eu percebi. Nathan sorriu. Não, não vou contar para seu chefe. Você não vai ser demitida. Não? Mas tenho uma proposta. Valentina olhou para ele desconfiada. Que tipo de proposta? O jantar de amanhã é muito importante para mim. Muito importante. Nathan deu mais um passo perto dela. Mas também vai ser um tédio, cheio de homens sérios falando de números e investimentos. Ok, quero que você vá comigo como minha acompanhante. Valentina piscou várias vezes. Você quer que eu vá ao jantar como sua acompanhante quando eu deveria estar na cozinha preparando a comida? Exatamente. Isso não faz sentido nenhum, eu sei. Nathan riu. Mas você é a primeira pessoa interessante que conheci em meses e tenho a sensação de que com você por perto, a noite não vai ser nada entediante. Valentina olhou para ele como se ele tivesse enlouquecido. Nathan, eu sou um desastre ambulante. Ontem tropecei em uma sombra. Uma sombra? Melhor ainda. Ele sorriu. E eu gosto de ouvir você falar demais, e você usa pijama com unicórnios. Os unicórnios são fofos. As palavras dela. Valentina ficou em silêncio por um instante, tentando processar aquela situação surreal. Você está falando sério? Completou incrédula. Mas e a comida? Eu tenho responsabilidades. Já pensei nisso. Nathan pegou o celular. Vou contratar um chefe substituto para você. O melhor de Nova York. Você pode fazer isso? Valentina perguntou, surpresa. Posso fazer muitas coisas. Ele sorriu de lado. A questão é, você aceita? Ela o encarou. Aquele homem bonito e rico que surgira em sua vida da maneira mais bizarra possível, oferecendo uma aventura que contrariava tudo que ela tinha planejado. Eu devo estar enlouquecendo, murmurou. Então você aceita? Valentina respirou fundo. Tudo bem, mas com condições. Quais? Primeiro, se eu disser algo constrangedor, você finge que não me conhece. Segundo, eu escolho meu vestido. Terceiro, quero sobremesa, muita sobremesa. E quarto, ela hesitou. Se isso der errado, não pode me culpar. Já avisei, sou um desastre. Nathan estendeu a mão. Combinado? Quando Valentina apertou aquela mão pequena e quente, Nathan teve a sensação estranha de que estava prestes a descobrir que talvez um desastre fosse exatamente o que sua vida perfeitamente organizada precisava. Só uma pergunta, disse Valentina. Posso terminar de escovar os dentes? Porque falar com Nutella na boca não é nada elegante. Nathan riu alto. Claro, use o tempo que precisar. Enquanto ela corria de volta para o banheiro, ele percebeu que não ria assim há anos. Talvez ter uma chefe de confeitaria maluca invadindo sua vida fosse a melhor coisa que poderia acontecer. Essa definitivamente foi a minha pior ideia, pensou Valentina Rodrigues, enquanto encarava seu reflexo no enorme espelho da boutique, vestindo um vestido de gala azul meia-noite que provavelmente custava mais que o carro dela. O vestido era absolutamente deslumbrante, mas ela se sentia como se estivesse brincando de se fantasiar na vida de outra pessoa. Senhorita Rodrigues, você está simplesmente divina, exclamou Claire, a estilista pessoal, uma mulher alta com um leve sotaque francês que tratava a moda como uma arte sagrada. Parece que vou ao Met Gala, murmurou Valentina, puxando nervosamente a gola elegante do vestido. Isso é uma loucura. Eu devia estar na cozinha agora preparando sobremesas, não me transformando numa socialite. Seu celular vibrou com uma mensagem de Nathan. Como está a compra? Lembre-se, seja você mesma. Valentina deu uma risadinha. Fácil para ele dizer. Provavelmente com estilistas pessoais no discador rápido e jantares chiques toda semana.
Ela, por outro lado, considerava um dia de sucesso quando conseguia almoçar sem derrubar nada no avental de chefe. Agora, os sapatos, anunciou Claire, voltando com 3 caixas. Temos escarpins pretos clássicos, sandálias de tiras ou esses lindos saltos prateados que combinam perfeitamente com o vestido. Valentina encarou os sapatos como se fossem instrumentos de tortura. Algum deles vem com GPS? Porque eu vou me perder tentando andar com isso. Claire riu melodiosamente. Querida, você vai arrasar. Confiança é o melhor acessório. Tenho a confiança de um peixinho dourado num tanque de tubarões, admitiu Valentina, sentando-se para provar os saltos prateados. Posso te perguntar uma coisa? Claire sorriu. Claro. Você já se sentiu completamente fora do seu elemento, como se fosse entrar num mundo onde não fala a língua? A expressão de Claire suavizou. Querida, eu cresci numa cidadezinha na Louisiana. Quando vim para Nova York pela primeira vez, usei botas de cowboy numa semana de moda. Ela sorriu, lembrando. Mas sabe o que aprendi? A autenticidade é magnética. As pessoas percebem o falso a quilômetros, mas o genuíno, isso é raro e precioso. O celular de Valentina tocou de novo, Nathan. Oi? Ela atendeu, ainda lutando com as tiras do salto. Como vai a transformação? A voz dele era quente, com uma pitada de divertimento. Me sinto a Cinderela, só que a fada madrinha tem sotaque francês e uma obsessão pouco saudável por acessórios, disse Valentina, fazendo Claire rir ao fundo. É? Nathan perguntou. Preciso te fazer uma pergunta e quero que seja sincero. Valentina respirou fundo. Por que você está fazendo isso? E nada daquela desculpa de você é interessante. Houve uma pausa do outro lado. Quer saber a verdade? Ele disse. Faço esses jantares de negócios há 5 anos. Mesmas conversas, mesmos sorrisos falsos, papo furado sobre tendências e margens de lucro. Consigo prever cada frase antes que aconteça. Aí, você apareceu no meu quarto de hotel, se defendendo com Nutella e usando pijama de unicórnio. Pela primeira vez em meses, eu ri. De verdade, ri mesmo. Valentina sentiu algo bater no peito. Então eu sou um alívio cômico? Você é um sopro de ar fresco. Nathan corrigiu gentil. E tenho a sensação de que hoje, pela primeira vez, vou realmente me divertir. E se eu te envergonhar? Valentina, você podia aparecer com esse pijama de unicórnio que ainda seria mais genuína que metade das pessoas naquele jantar. Apesar do nervosismo, Valentina sorriu. Isso é estranhamente reconfortante. Agora você está quase pronta? Vou te buscar às 7. Defina pronta, ela respondeu. Fisicamente, estarei vestida e presente. Mentalmente, talvez esteja tendo um ataque de pânico. Nathan riu. Vou levar chocolate. Dizem que ajuda. Agora sim, você está falando a minha língua. Depois da ligação, Claire ajudou Valentina nos últimos detalhes. Um delicado colar de prata, maquiagem sutil que realçava seus traços naturais, cabelo preso num estilo elegante, mas nada formal demais. Perfeito, anunciou Claire. ChatGPT Side. Valentina se olhou no espelho mais uma vez. A mulher refletida ali parecia sofisticada, impecável, como se pertencesse naturalmente a um jantar de negócios de alto nível. Mas por trás do vestido elegante e da produção impecável, ainda era a mesma mulher que, por engano, tinha invadido o quarto de hotel de um desconhecido, carregando um pote de Nutella. Clá, disse de repente, e se eu esquecer como agir como uma pessoa normal? Meu amor, não existe isso de agir normal. Existe você. E foi exatamente com você que ele quis jantar. Clary apertou seu ombro com carinho. Confia em mim. Faço isso há 15 anos. Aquele homem não está procurando por normal. Ele está procurando por verdadeiro. 2 horas depois, Nathan estava parado do lado de fora da boutique, conferindo o relógio pela 3ª vez. Vestia um terno preto sob medida, impecável. Ainda assim,
Estava mais nervoso do que antes de qualquer reunião importante da sua carreira. Quando Valentina surgiu na porta, ele simplesmente esqueceu como se respirava. Ela estava deslumbrante. O vestido azul realçava suas curvas com perfeição, e o cabelo escuro, preso com leveza, a deixava elegante sem parecer distante. Mas o que realmente paralisou Nathan foram os olhos dela. Ainda os mesmos olhos calorosos e expressivos que tinham o encarado, apavorados naquela manhã. "Uau!" murmurou ele. Valentina corou. "Tá demais? Sinto que tô fingindo ser uma adulta." "Você tá perfeita", disse Nathan, oferecendo o braço. "Pronta?" Ela aceitou, cambaleando um pouco sobre os saltos desconhecidos. "Nem um pouco, mas vamos assim mesmo." Enquanto caminhavam até o carro de Nathan, um Mercedes preto reluzente que parecia custar mais do que muitas casas, Valentina parou de repente. "Nathan, o que exatamente eu falo com essas pessoas? Eu faço bolos. Meu ápice profissional é a vez em que acidentalmente criei uma escultura de chocolate que parecia a Estátua da Liberdade." Nathan se virou para ela, sério, mas com um olhar gentil. "Conta isso? Conta da escultura de chocolate. Conta do pijama de unicórnio. Conta da vez em que tropeçou numa sombra." Ele esticou a mão e delicadamente colocou uma mecha de cabelo dela atrás da orelha. "Não tenta ser outra pessoa, Valentina. Seja exatamente quem você é. É com essa pessoa que eu quero estar hoje à noite." O coração dela deu um salto com aquele toque. "Você é ou muito sábio ou completamente maluco?" "Provavelmente os dois." Ele respondeu com um sorriso torto. "Mas, sinceramente, qual é a graça de ser completamente são?" Enquanto Nathan a ajudava a entrar no carro, Valentina teve uma sensação estranha. Talvez, só talvez, essa loucura toda fosse acabar se tornando o melhor erro da sua vida, mesmo que ela acabasse caindo de cara na frente de uma sala cheia de milionários, pelo menos ia ser memorável. "Acho que acabei de insultar a esposa de um bilionário", Valentina sussurrou no ouvido de Nathan, em pânico, enquanto estavam no salão de festas opulento do Hotel Meridian. Candelabros de cristal lançavam reflexos dançantes sobre o mármore do chão. Por todos os lados, pessoas em trajes de grife se moviam com aquele tipo de segurança que só o dinheiro de verdade traz. "O que você disse para ela?" Nathan perguntou, tentando conter o riso ao ver a senhora Helena Worthington, esposa do magnata da tecnologia Richard Worthington, se afastando com o nariz empinado. Ela perguntou o que eu fazia da vida. Eu disse que era confeiteira. Aí ela respondeu: "Que encantador! Alguém precisa fazer os docinhos." Com aquela voz toda condescendente. Valentina apertava a bolsa como se estivesse tentando desaparecer. "Então, eu talvez tenha dito que os docinhos exigem mais precisão do que as sessões de botox dela." Nathan quase engasgou com o champanhe. "Valentina, você não pode simplesmente." Eu sei." Escapou. Ela agarrou o braço dele. "Mas ela estava sendo tão rude. E você que mandou eu ser eu mesma." "Mandei mesmo", admitiu Nathan, os olhos brilhando de diversão. "Só não imaginei que você fosse declarar guerra à elite social de Chicago nos primeiros 10 minutos." Antes que Valentina pudesse responder, um senhor elegante de cabelos prateados e terno impecável se aproximou. Na mesma hora, a postura de Nathan mudou. Ficou mais rígida, mais formal. "Nathan, meu rapaz", disse o homem, apertando o ombro de Nathan com um sorriso caloroso. "Que bom te ver. E esta deve ser a jovem sobre quem todos estão comentando." "Pai", Nathan respondeu com cuidado, "essa é Valentina Rodrigues." "Valentina, meu pai, William Cross." O chão pareceu sumir sob os pés de Valentina. O pai de Nathan. O homem cuja aprovação Nathan precisava. O motivo de toda essa encenação. "Sr. Cross", disse ela, estendendo a mão e torcendo para que não estivesse suando. "É um prazer conhecê-lo."
William apertou a mão dela com firmeza, os olhos azuis intensos, tão parecidos com os de Nathan, avaliando-a com atenção. O prazer é meu, senhorita Rodrigues. Nathan me contou que você é da área de gastronomia? Sim, senhor. Sou confeiteira. Valentina lutou contra a vontade de mexer nos cabelos, especializada em técnicas francesas com uma apresentação mais moderna. Fascinante. Sabia que minha falecida esposa era uma excelente doceira? Fazia uma torta de maçã de dar inveja a qualquer chefe. A expressão de William suavizou levemente. Você tem alguma sobremesa assinatura? Valentina relaxou um pouco. Finalmente um terreno conhecido. Estou desenvolvendo um tiramisu desconstruído que tem chamado a atenção. É tradicionalmente italiano, mas uso técnicas de gastronomia molecular para criar novas texturas, mantendo os sabores clássicos. As sobrancelhas de William se ergueram, surpresas e interessadas. Gastronomia molecular, que progressivo, gostaria de experimentar algum dia. Ficaria feliz em preparar para o senhor, respondeu Valentina, e logo em seguida entrou em pânico. Tinha acabado de se convidar para cozinhar para o pai de Nathan? Se você quiser, claro, sem pressão, eu adoraria. William sorriu. Nathan, você não me contou que ela era tão encantadora. Por trás do ombro de William, Valentina viu a expressão aliviada de Nathan, uma pontinha de vitória por não tê-lo deixado completamente envergonhado. Com licença, um garçom apareceu ao lado deles. O jantar está prestes a ser servido. Enquanto caminhavam para a sala de jantar, Nathan se inclinou perto do ouvido de Valentina. Você está indo muito bem, sussurrou, o calor da respiração acariciando sua pele. Meu pai gosta de você. Acho que usei toda a minha energia de pessoa normal no seu pai, Valentina respondeu em voz baixa. E se eu disser algo estranho para os outros convidados? Aí a gente resolve, disse Nathan, guiando-a calmamente até a mesa. A mesa de jantar era enorme, posta com mais talheres do que Valentina conseguia imaginar para que serviam. Ela sentou-se entre Nathan e uma mulher que se apresentou como Margaret Chen, uma investidora de risco, de olhos gentis e sorriso fácil. Então, Valentina, disse Margaret, quando o primeiro prato chegou, Nathan me contou que você é chefe. Deve ser um trabalho emocionante. Pode ser. Valentina respondeu, observando cuidadosamente como Margaret segurava os talheres. Embora a maioria das pessoas não perceba quanta ciência está envolvida. Controle de temperatura, reações químicas, timing. É como ser uma química muito deliciosa. Margaret riu. Nunca tinha pensado assim. Qual foi a sobremesa mais desafiadora que você já fez? Ah, com certeza um croquembouche para um casamento no ano passado. Valentina respondeu, animando-se com o assunto. É essa torre francesa de profiteroles, unida por açúcar caramelizado. Parece simples, mas é um pesadelo de engenharia estrutural. A umidade estava toda errada naquele dia. O açúcar ficava cristalizando e tive que reconstruir tudo 3 vezes. Você conseguiu? Perguntou um homem do outro lado da mesa que vinha escutando atentamente. Consegui no fim. Ela sorriu. Parecia que tinha participado de uma guerra de comida. Como está a sobremesa, querida? Perguntou William. Valentina olhou para Nathan, que a observava com olhos curiosos. Ela olhou ao redor da mesa para aquelas pessoas importantes comendo educadamente o que claramente era uma sobremesa horrível. Tinha 2 opções: mentir e fingir que estava boa, ou ser honesta. Está horrível, disse com sinceridade. O silêncio caiu na mesa. Desculpe, disse Richard Worthington, o magnata da tecnologia cuja esposa Valentina já havia involuntariamente ofendido. A sobremesa é realmente ruim, Valentina continuou, largando do garfo. O chocolate está super temperado, por isso fica arenoso. A massa ficou encharcada porque colocaram o recheio quente. E o molho de framboesa tem tanto açúcar que não se sente o gosto da fruta. Era possível ouvir um alfinete cair. Quem fez isso claramente não entende técnicas básicas de confeitaria. Esse tipo de sobremesa dá má fama à culinária francesa. Margaret Chen foi a primeira a quebrar o silêncio. Sabe de uma coisa?
disse, provando mais um pedaço e fazendo uma careta. Você está absolutamente certa. Isso é terrível. Graças a Deus alguém falou, William acrescentou, afastando o prato. Eu estava começando a duvidar do meu paladar. Logo toda a mesa estava criticando a sobremesa, rindo enquanto Valentina explicava exatamente o que tinha dado errado e como corrigir. Até Richard Worthington, inicialmente ofendido, se pegou rindo ao vê-la demonstrar a maneira correta de temperar chocolate usando um copo de água e uma faca de jantar. Você deveria abrir seu próprio restaurante, sugeriu Margaret. Com seu conhecimento e jeito, seria um sucesso enorme. Eu investiria nisso, disse William, surpreendendo a todos, um chefe honesto sobre a qualidade da comida. Conceito revolucionário. Nathan apertou a mão de Valentina debaixo da mesa. Quando ela olhou para ele, os olhos dele brilhavam de orgulho e algo mais que ela não conseguiu identificar. O quê? Sussurrou ela. Nada, ele respondeu. Só que você é incrível. Quando a noite chegou ao fim e os convidados começaram a partir, William se aproximou de Valentina e Nathan. Senhorita Rodrigues, foi um verdadeiro prazer, disse calorosamente. Depois que William foi embora, Nathan virou-se para Valentina com um sorriso enorme. E aí, o que achou que aconteceu? Valentina olhou ao redor do salão agora vazio, recordando os eventos da noite. Bem, eu insultei a esposa de um bilionário, critiquei a sobremesa do hotel na frente de todo mundo e provavelmente quebrei várias regras de etiqueta social. ChatGPT Said. Ela fez uma pausa. Mas seu pai se ofereceu para investir no meu restaurante imaginário. Então, sucesso. Nathan riu e a puxou para mais perto. Definitivamente sucesso, disse baixinho. Você foi perfeita. E ali, no salão de festas vazio, com Valentina ainda no seu deslumbrante vestido azul e Nathan olhando para ela como se ela tivesse acabado de conquistar o mundo, ela percebeu que talvez ser ela mesma não fosse uma estratégia tão ruim assim, mesmo que isso envolvesse insultar sobremesas e declarar guerra às normas sociais. Certas batalhas valiam a pena. Estava ficando complicado. Nathan Cross estava na sacada do seu apartamento, na cobertura, ainda com a camisa do jantar, a gravata solta, as mangas arregaçadas. O horizonte brilhante de Chicago se estendia à frente, mas sua mente estava inteiramente focada na mulher que, naquele momento, invadia sua cozinha cantando desafinado enquanto vasculhava os armários. "Encontrei farinha!" gritou Valentina com um tom vitorioso, a voz ecoando pela casa. "E manteiga? E uau, você tem extrato de baunilha de verdade, daquelas caríssimas de Madagascar." Nathan sorriu, apesar da turbulência interna. Depois do jantar, havia convidado Valentina para subir, dizendo a si mesmo que era só para conversarem sobre a noite. Mas a verdade é que ele não queria que aquela noite terminasse. Não queria que ela voltasse para o hotelzinho dela e simplesmente sumisse da vida meticulosamente organizada dele. E esse era exatamente o problema. "O que você está fazendo aí dentro?" ele perguntou, voltando para dentro. "Cookies anti-stress", respondeu Valentina, agora usando um dos aventais dele por cima do vestido de gala. Tinha tirado os saltos prateados e estava descalça no mármore frio, o cabelo um pouco bagunçado pela correria na cozinha. E mesmo assim, estava linda. Mais do que linda. Ela parecia pertencer àquele lugar. Receita de família. Sempre que minha abuela ficava preocupada com alguma coisa, fazia esses biscoitos. A teoria é que se suas mãos estiverem ocupadas, sua mente não pode surtar. "E com o que você está surtando agora?" Nathan perguntou, se apoiando no balcão da cozinha e a observando. Valentina parou de mexer a massa e levantou o olhar, os olhos castanhos, cheios de sentimento. "Essa noite foi intensa", disse com cuidado. "Quer dizer, correu bem, né? Seu pai pareceu gostar de mim. E eu não te fiz passar vergonha." A mãe da noiva me encontrou na cozinha coberta de caramelo, chorando de estresse enquanto comia profiteroles quebrados. Ela me olhou e disse: "Querida,
Se você aguenta essa pressão só com a sobremesa, seria uma excelente cirurgiã. A mesa explodiu em risadas, e Valentina sentiu a tensão se dissolver um pouco. Essas pessoas não eram tão assustadoras, afinal, pensou. Isso é genial, disse Margaret. Vou definitivamente te contratar para o meu próximo jantar. Conforme a noite avançava, Valentina percebeu que realmente estava gostando da conversa. Contou a história da Estátua da Liberdade de chocolate que criou por acidente, explicou a química dos soufflés perfeitos e até fez William Cross rir, imitando um chefe francês temperamental com quem trabalhou. Tudo estava indo surpreendentemente bem até a sobremesa chegar. Era uma linda torta de chocolate com folha de ouro e uma delicada calda de framboesa artisticamente pingada. Valentina deu uma mordida e imediatamente sentiu que algo estava errado, muito errado. O chocolate estava arenoso, a massa da torta encharcada e a framboesa tão doce que doía nos dentes. Não era só ruim, era um desastre disfarçado de alta gastronomia. Você foi perfeita, disse Nathan suavemente. Melhor que perfeita. Você foi real. É disso que eu tenho medo, confessou Valentina, voltando à mistura com um pouco mais de força do que o necessário. Tudo isso era para ser de mentirinha, Nathan. Namoro falso só por umas semanas para impressionar seu pai. Mas hoje à noite. Hoje pareceu real. E isso te assusta? Nathan completou. Ela desviou o olhar. Isso é perigoso para alguém como eu. Alguém como você? Valentina soltou uma risadinha, mas sem muito humor. Nathan, eu invadi seu quarto de hotel carregando um pote de Nutella. Eu uso pijama de unicórnio, faço bolos para viver e moro num AP minúsculo no Brooklyn, onde meus vizinhos conseguem ouvir quando eu espirro. Você vive numa cobertura que vale mais do que a maioria das pessoas vai ganhar na vida inteira. Nathan se aproximou, observando ela moldar as bolinhas de massa com precisão quase profissional. Esse não é o meu mundo, disse ela, colocando os biscoitos na assadeira. Hoje foi como brincar de se fantasiar. Foi divertido, sim, mas não é sustentável. Cedo ou tarde eu vou dizer alguma besteira, tropeçar em alguma regra social e seus amigos vão perceber que eu não pertenço a esse círculo. E se eu não me importar com esse círculo? Nathan perguntou baixinho. A mão de Valentina parou no ar. O quê? E se eu não me importar com o que eles pensam? E se a única opinião que importa para mim for a sua? Ela se virou de vez para ele, esquecendo completamente da massa. Nathan, não diz coisas assim. Por que não? Porque... Ela hesitou, procurando palavras. Porque isso aqui era para ser temporário. Você precisava da aprovação do seu pai. Eu só vim ajudar. Algumas semanas e cada segue com a sua vida. Esse era o combinado. Nathan deu mais um passo, agora tão perto que conseguia ver os pequenos pontinhos dourados nos olhos castanhos dela. E se eu quiser renegociar o combinado, o ar ficou preso na garganta de Valentina. O que você está dizendo? Antes que Nathan pudesse responder, o celular dele tocou. Ele olhou a tela e suspirou. É meu pai, disse com um pedido de desculpas no olhar. Preciso atender. Claro, respondeu Valentina rápido demais, voltando para os cookies como se aquele telefonema fosse a fuga perfeita de algo que a assustava mais do que queria admitir. Nathan atendeu e se afastou até a sala. Pai. Nathan, meu filho, eu precisava ligar para dizer o quanto fiquei impressionado essa noite. A voz de William transbordava aprovação. Aquela moça é extraordinária. Ela realmente é, disse Nathan, olhando de volta para a cozinha, onde Valentina colocava a assadeira no forno. Espero que você saiba o quanto é sortudo. É raro encontrar alguém tão genuíno no nosso meio. Ela me lembra sua mãe, na verdade. O peito de Nathan apertou. Sua mãe tinha morrido quando ele tinha 12 anos e o pai quase nunca falava dela. Lembra como? A honestidade, o jeito como ela não pede desculpas por ser quem é. Sua mãe teria feito exatamente a mesma coisa com aquela sobremesa horrível. William riu. E dava para ver nos seus olhos, filho, o quanto você se importa com ela. Tá escrito no seu rosto toda vez que você olha para ela. Pai,
Só tô dizendo, não deixa essa escapar. Eu vi você passar por várias mulheres ao longo dos anos, todas perfeitamente aceitáveis no papel, mas sem faísca, sem conexão real. Essa menina é diferente. Depois que desligou, Nathan ficou bom tempo sentado na sala, absorvendo tudo aquilo. Seu pai estava certo. Valentina era diferente. Ela era tudo o que ele não sabia que estava procurando. O cheiro de cookies recém-assados enchia o apartamento. Quente, doce, acolhedor. Pela primeira vez, aquele lugar frio e estéril parecia um lar. Ele encontrou Valentina sentada no chão da cozinha, encostada no armário, vestindo uma das antigas camisetas da Columbia University dele, que ficava larga no corpo menor dela. Os biscoitos precisam de 12 minutos, ela explicou ao notar o olhar interrogativo dele. E seu chão é surpreendentemente confortável. Nathan sentou-se ao lado dela, os ombros se tocando. Meu pai ligou. Valentina tentou soar casual. O que ele disse? Que ele gosta de você. Que você lhe lembra minha mãe. Valentina se virou para olhar para ele. Isso é importante, não é? Sim, é. Nathan ficou em silêncio por um momento. Valentina, posso te fazer uma pergunta? Claro. Quando você me olha, o que você vê? A pergunta a pegou de surpresa. O que você quer dizer? Quero dizer, você vê o CEO, o dinheiro, o penthouse ou vê outra coisa? Valentina estudou o rosto dele, notando a vulnerabilidade na expressão. Vejo alguém que ri das minhas piadas horríveis, disse baixinho. Alguém que achou fofo eu carregar lanches de emergência na bolsa, alguém que me disse para ser eu mesma, quando todo meu instinto gritava para fingir ser alguém mais sofisticada. Ela pausou. Vejo alguém gentil, engraçado e talvez um pouco sozinho. Sozinho? Nathan repetiu. Você está sozinho? Ele refletiu sobre a pergunta. Estava, antes de você literalmente invadir minha vida. Eles ficaram em um silêncio confortável, ouvindo o timer dos biscoitos. Finalmente, Valentina quebrou o silêncio. Nathan, isso entre a gente está ficando complicado. Eu sei. Acho que deveríamos conversar sobre o que vem a seguir. Deveríamos. Nathan concordou. Mas talvez não hoje à noite. Valentina assentiu aliviada. Não hoje à noite. O timer apitou e os dois se levantaram para conferir os biscoitos. Estavam perfeitos, dourados, preenchendo a cozinha com o aroma de baunilha e manteiga. Quer experimentar? Valentina perguntou, usando uma espátula para transferi-los para uma grade de resfriamento. Mas eles precisam esfriar, não? É isso que torna eles biscoitos de estresse. Valentina sorriu. Você come quente e queima a língua um pouco, faz parte do processo terapêutico. Nathan riu e pegou um biscoito, imediatamente se arrependendo quando as gotas quentes de chocolate queimaram sua língua. Ai, que conselho terrível, mas eficaz. Difícil se preocupar com sentimentos complicados quando a boca está em chamas. Valentina disse, soprando seu próprio biscoito. Apesar da língua queimada, Nathan teve que admitir que o biscoito era incrível. Macio, doce e com a quantidade certa de sal. São incríveis, disse depois que o biscoito esfriou o suficiente para comer direito. Receita da família, Valentina disse orgulhosa. O segredo da minha avó era manteiga dourada e um toque de canela. Ela parece maravilhosa. Era. Sempre dizia que comida era amor feito visível. A expressão de Valentina suavizou, tomada pela lembrança. Ela teria adorado você. Acho que ela tinha uma fraqueza por homens charmosos e educados. Ela teria me amado. Nathan perguntou, notando o tempo passado. A Maria. Valentina corrigiu rápido. Se ela te conhecesse, o que não vai acontecer porque isso é temporário. Ela parou, percebendo que estava falando demais. Valentina, e se não precisar ser temporário? Antes que ela pudesse responder, o telefone de Nathan vibrou com uma mensagem, depois outra e outra. Que diabos? Ele murmurou, olhando as mensagens, seu rosto ficando sério a cada texto. O que foi? Valentina perguntou alarmada.
Nathan mostrou o telefone para ela. A tela exibia várias mensagens de amigos e parceiros de negócios, todas com links para o mesmo artigo em um famoso blog de fofocas de Chicago. A manchete dizia: bilionário da tecnologia Nathan Cross encontra o amor com misteriosa beleza. Abaixo, uma foto deles naquela noite. Nathan ajudando Valentina a sair do carro, ambos rindo de algo. Ela estava radiante no vestido azul, e ele a olhava com uma expressão que até Valentina reconhecia como genuína afeição. Ai não, Valentina sussurrou. Piorou, Nathan disse, rolando a página para ler o artigo. Escuta isso. Fontes próximas ao casal dizem que Cross está completamente encantado com a bela confeiteira que conquistou todos no jantar exclusivo de ontem com sua inteligência e autenticidade. Sinos de casamento poderão tocar para o solteiro mais cobiçado de Chicago? Valentina afundou em uma das cadeiras da cozinha. Isso é um desastre. Estão fazendo parecer que estamos realmente namorando, que estamos apaixonados. Nathan a observou atentamente. Seria um desastre assim tão grande? Nathan, eu estou falando sério. Valentina, seria tão ruim se as pessoas pensassem que estamos juntos de verdade. Ela o encarou, o coração disparado. O que você está realmente me perguntando? Antes que Nathan pudesse responder, seu telefone tocou novamente. Era seu assistente Marcos. Preciso atender, Nathan disse, desculpando-se. Mas vamos terminar essa conversa. Enquanto Nathan se afastava para atender, Valentina ficou na cozinha, rodeada pelo aroma quente dos biscoitos e o peso de uma conversa que estava prestes a mudar tudo. Ela olhou para a foto no telefone de Nathan novamente, estudando os rostos deles. Pareciam felizes, pareciam reais. Talvez esse fosse o problema. Talvez tivesse parado de ser uma mentira no momento em que ela se defendeu com um pote de Nutella e ele achou aquilo mais encantador do que loucura. Do outro lado da sala, Valentina ouvia a voz de Nathan ficando mais animada enquanto ele falava com seu assistente sobre como controlar os danos e a estratégia para a mídia. Aquele era o mundo dele. Um mundo onde momentos privados viravam fofoca pública, onde cada relacionamento era minuciosamente analisado. Valentina tocou o tecido macio da camiseta dele, que estava usando, e percebeu com uma clareza assustadora que estava se apaixonando loucamente, exatamente o que vinha tentando evitar. Ela estava apaixonada por Nathan Cross, bilionário e CEO, e não fazia a menor ideia do que fazer com isso. Os biscoitos estavam esfriando, mas, pela primeira vez na vida, Valentina Rodrigues tinha perdido completamente o apetite. Quando Nathan voltou para a cozinha 20 minutos depois, encontrou-a sentada no balcão, queixo apoiado nas mãos, olhando contemplativa para os biscoitos esfriando. Marcos disse que o artigo já foi republicado por 3 outros blogs. Nathan contou, sentando-se à sua frente. Ele quer marcar uma reunião amanhã para discutir nossa estratégia de mídia. Nossa estratégia de mídia? Valentina repetiu sem emoção. Valentina, olhe para mim. Ela ergueu os olhos para encontrar os dele. Eu sei que isso complica as coisas. Sei que não era o que planejamos, mas talvez. Ele estendeu a mão pelo balcão para segurar a dela. Talvez algumas complicações valham a pena. Valentina olhou para as mãos entrelaçadas, a dele maior e lisa, a dela menor, marcada por pequenas queimaduras de anos, trabalhando com fornos quentes e facas afiadas. Elas não deveriam se encaixar, mas de alguma forma encaixavam. Nathan, preciso te perguntar uma coisa e quero que seja totalmente honesto comigo. Sempre. Isso é real para você? Ou você está apenas preso no momento? Nathan ficou em silêncio por um longo tempo, o polegar fazendo círculos suaves nas costas da mão dela. 3 dias atrás, se alguém me dissesse que eu estaria sentado na minha cozinha à meia-noite, comendo biscoitos com uma mulher que invadiu meu quarto de hotel, planejando como lidar com blogs fofocando sobre nosso relacionamento, eu teria mandado internar essa pessoa, disse ele finalmente. Minha vida era previsível, chata, mas previsível. E agora acordo me perguntando o que você fará para me surpreender.
Me pego ansioso pelas suas mensagens. Reorganizei toda a minha agenda hoje só para poder te levar para fazer compras. Nathan encontrou o olhar dela. Então, sim, Valentina, isso é real para mim. A pergunta é real para você? Valentina sentiu lágrimas se formarem nos cantos dos olhos. É assustadoramente real, ela sussurrou. Nathan levantou-se e deu a volta no balcão, puxando-a para seus braços. Ela encaixou-se perfeitamente contra o peito dele e por um momento ficaram ali, abraçados, na cozinha silenciosa, cercados pelo cheiro dos biscoitos e pelo peso dos sentimentos que nenhum dos dois havia planejado. E agora? Valentina perguntou, a voz abafada contra a camiseta dele. Agora, Nathan disse, pressionando um beijo no topo da cabeça dela. A gente descobre juntos. Enquanto se abraçavam, sabiam que aquele relacionamento falso acabara de se tornar a coisa mais real em suas vidas. E isso os assustava mais do que qualquer negócio ou torta queimada poderia. Acho que acabei de ficar famosa pelos motivos mais errados. Valentina encarava o celular com horror, sentada na cabine de canto do Rose's Diner, seu lugar habitual para o café da manhã no Brooklyn. O mesmo artigo de fofoca da noite anterior havia se multiplicado durante a madrugada, se espalhando pelas redes sociais como um incêndio. Mas pior, alguém havia vasculhado suas contas nas redes sociais. Chefe confeiteira vira noiva de bilionário, dizia uma manchete, acompanhada de uma foto que ela postara no mês passado, um bolo arco-íris que fizera para a festa de uma criança. Da cozinha ao penthouse, a história da Cinderela, proclamava outra, com sua foto no Instagram do fim de semana anterior, quando estava coberta de farinha depois de uma sessão de confeitaria especialmente bagunçada. O celular não parava de vibrar desde as 6 da manhã, com notificações, pedidos de amizade e mensagens de pessoas com quem ela não falava desde o colégio. Seus seguidores no Instagram tinham saltado de 847 para mais de 15 mil da noite para o dia, e as pessoas comentavam fotos antigas de 2 anos atrás. Isso é loucura, murmurou, rolando comentários atrás de comentários. Amiga, você está parecendo estressada demais, disse Rosie Martinez, dona do restaurante e amiga mais próxima de Valentina desde a escola de gastronomia. Ela se acomodou na cabine à sua frente, apoiando 2 xícaras de café e um prato de suas famosas panquecas de mirtilo. Já te vi encarando esse celular por 20 minutos. O que está acontecendo? Valentina olhou para Rosie, toda aquela energia latina de 1,50, com cabelos roxos brilhantes e tatuagens que contavam dezenas de histórias. Rosie era a única que sabia da aventura do fim de semana, embora Valentina tivesse omitido alguns detalhes importantes. Lembra daquele trabalho de buffet que te contei? Aquele jantar de negócios quando você acidentalmente invadiu o quarto de hotel de um cara rico? Rosie sorriu. Melhor história de amor à primeira vista que ouvi em anos. E daí? Valentina entregou o celular em silêncio, observando a expressão da amiga mudar do riso para o choque e quase pânico. Santo guacamole! Val, esse cara não é só rico. Ele é o Nathan Cross, tipo da Cross Industries, tipo Forbes 30 Under 30. Nathan Cross. Rosie levantou os olhos do celular em choque. Garota, você não conheceu um empresário qualquer. Você conheceu a realeza de Chicago. Eu sei. Agora... Valentina respondeu, miserável, enquanto dava uma mordida enorme nas panquecas. E piora. Como pode piorar? Porque não é mais de mentira. Rosie quase engasgou com o café. Como é que é? Valentina passou os próximos 20 minutos explicando tudo. O acordo de namoro fake, o jantar com o pai de Nathan, a atenção da mídia e, principalmente,
O fato de que, em algum momento entre comer Nutella no quarto de hotel dele e assar cookies na cozinha dele, ela tinha se apaixonado. De verdade. Completa, totalmente e irremediavelmente apaixonada por Nathan Cross. Então deixa eu ver se entendi, disse Rosie, quando Valentina terminou. Você virou a namorada falsa de um dos solteiros mais cobiçados de Chicago, encantou o pai bilionário dele, virou sensação na internet e ainda se apaixonou de verdade em 3 dias? Quando você fala assim, soa ainda mais ridículo. Ridículo? Garota, isso parece saída de um romance, daqueles bons. Não os que têm homens sem camisa em cima de cavalo. Rosie se inclinou para frente séria. A pergunta é, o que você vai fazer a respeito? Antes que Valentina pudesse responder, o celular dela tocou. Atende, Rosie disse animada, mas coloca no viva voz. Eu preciso ouvir como o príncipe bilionário soa. De jeito nenhum. Mas, mesmo assim, Valentina atendeu. Bom dia, linda, disse Nathan, a voz calorosa, embora cansada. Como você está segurando as pontas? Só de ouvir a voz dele, o coração de Valentina disparou. Já estive melhor. Você viu os últimos artigos? Marcos tem me mandado atualizações de hora em hora. Me desculpa por isso, Valentina. Eu sabia que podia ter atenção, mas isso tudo tá bem além do que eu esperava. Nathan, alguém encontrou minha foto da escola primária. Da escola primária. Eu usava aparelho e Maria Chiquinha. A risada de Nathan veio suave pelo telefone. Aposto que você era adorável. Eu parecia um castor num dia ruim de cabelo. Meu tipo favorito de castor. Apesar de tudo, Valentina sorriu. Você é ridículo. Prefiro otimista encantador. Escuta, tô aqui fora do seu prédio. Você pode descer? A gente precisa conversar sobre a estratégia para lidar com isso. Valentina olhou pela janela do diner e lá estava o Mercedes preto de Nathan, parado do outro lado da rua, mas tinha algo mais que fez seu estômago afundar. Nathan, me diz que você não trouxe um time de segurança. Ok, não vou te dizer isso. Nathan, é só o Marcos, um segurança, talvez uma publicitária e alguém do jurídico. Valentina contou as pessoas em volta do carro. Tem 6 pessoas ali. O fotógrafo não é da equipe, disse Nathan, se defendendo. Ele é freelancer. Freelancer? Valentina quase gritou, fazendo vários clientes do diner olharem. Rosie arrancou o telefone da mão dela. Nathan Cross, aqui é Rosie Martinez, melhor amiga da Valentina e atual voz da razão. Você vai pegar seus seguranças e tirar esse circo daqui antes de transformar o quarteirão da minha amiga num reality show. Senhora Martinez, senhorita, e ainda não terminei. Valentina é a pessoa mais doce e genuína que eu conheço. E se você magoar ela, eu juro que vou atrás de você com um rolo de massa. Grande. Muito grande. Entendido. Perfeitamente, senhorita. Rosie devolveu o telefone com um sorriso satisfeito. Gostei dele. É educado quando ameaçado. Valentina, a gente realmente precisa conversar, disse Nathan, do outro lado da linha. Isso está crescendo mais rápido do que esperávamos. Valentina olhou em volta. O diner. Rosie. As pessoas se juntando lá fora. Sua vidinha pacata no Brooklyn tinha acabado. Me dá 5 minutos, ela disse. Me encontra na cafeteria da esquina da Fifth com a Union, aquela com o café ruim e o Wi-Fi bom. Como você sabe que eu conheço esse lugar? Porque você é o Nathan Cross, e Nathan Cross pesquisa tudo. Toquei no ponto. Te vejo lá em 5. Depois que desligaram, Rose encarou Valentina com atenção. Você tá com medo. Apavorada, ela admitiu. Mas não pela imprensa. Ou não só por isso. Não. Valentina empurrou as panquecas no prato. Rose, e se eu não for suficiente para esse mundo? E se eu não conseguir lidar com a vida dele? E se ele não conseguir lidar com a sua? Rose rebateu. Garota, você faz mágica com farinha e açúcar. Você transforma dias ruins em comemorações com um cupcake na hora certa. Você lembra o pedido preferido de cada cliente, o nome dos filhos deles e chora com comercial de filhote. Você sabe exatamente o que dizer
quando alguém está no fundo do poço. Ela segurou a mão de Valentina. Se o Nathan Cross não enxergar o quanto você é incrível, ele não te merece. E se ele enxergar? E se for real para ele também? E eu estragar tudo? Então vocês vão consertar juntos. É isso que um relacionamento real é. Duas pessoas escolhendo uma a outra todos os dias, mesmo quando é complicado. Valentina olhou para a melhor amiga com um calor no peito. Quando foi que você ficou tão sábia? Eu sempre fui. Você que estava ocupada demais fazendo cupcakes para perceber. Você estava tão ocupada fazendo stress baking que nem percebeu. 10 minutos depois, Valentina se viu sentada diante de Nathan na cafeteria mais desconfortável do mundo, enquanto o séquito dele esperava lá fora, em uma distância respeitosa. Nathan parecia impecável como sempre, mas era possível notar a tensão nos olhos dele. Então, ela disse, envolvendo as mãos em torno do café ruim, isso está oficialmente fora de controle. Um pouco, Nathan admitiu. Marcos quer que façamos uma entrevista conjunta com o Chicago Today para controlar a narrativa antes que fuja totalmente do nosso controle. Uma entrevista conjunta na TV? Valentina arregalou os olhos. Seriam perguntas suaves, só a gente falando sobre como nos conhecemos, nosso relacionamento, talvez umas histórias fofas. Nathan, eu não posso ir na televisão. Ela fez uma careta. Uma vez esqueci meu próprio nome numa apresentação na escola de culinária. Na TV, provavelmente revelaria segredos de Estado ou confessaria crimes que não cometi. Você seria perfeita, Nathan disse com sinceridade. Valentina, você encantou um salão cheio da elite de Chicago só sendo você mesma. A TV seria fácil comparado àquilo. Mas aquelas pessoas estavam jantando. Na TV, eles estão tentando me fazer parecer idiota, ela respondeu. Não necessariamente. Sarah Chen, do Chicago Today, é minha amiga. Ela seria justa. Valentina pensou, depois balançou a cabeça. Não posso. Me desculpa, mas simplesmente não consigo fazer televisão. Nathan cruzou a mesa e pegou a mão dela. Ok, sem TV. O que te deixaria mais confortável? Honestamente, eu me sentiria mais confortável se tudo isso simplesmente desaparecesse e a gente pudesse descobrir o que somos sem toda a cidade de Chicago assistindo. Eu também, Nathan disse baixo. Mas essa opção não existe mais. Como para provar o ponto, o telefone de Valentina vibrou com uma notificação. Alguém a tinha marcado em um vídeo viral no TikTok. Ela abriu e viu uma garota adolescente dramatizando a história de como eles se conheceram com adereços e fantasias. Ela está usando um ursinho para te representar, Valentina disse mostrando a tela para Nathan. Pelo menos o ursinho é bonito, ele respondeu. Isso é insano. As pessoas estão criando conteúdo sobre nosso relacionamento falso, que agora é real, mas elas não sabem que é real, então estão fazendo conteúdo falso sobre nosso relacionamento real e falso. Nathan esfregou as têmporas. Essa frase me deu dor de cabeça. Bem-vinda ao meu cérebro nas últimas 24 horas. Sentaram em silêncio, observando as pessoas passarem pela janela da cafeteria. Vários olharam para dentro e fizeram dupla conferida quando reconheceram Nathan. Sabe qual é a pior parte? Valentina quebrou o silêncio. Eu realmente gosto de você. Tipo, gosto muito. E agora não sei se o que temos é real ou só uma resposta estranha ao estresse de sermos jogados juntos sob os holofotes. Nathan voltou sua atenção total para ela, com os olhos azuis sérios. Valentina, posso te contar uma coisa? Claro. Ontem de manhã, antes de toda essa loucura da mídia começar, acordei pensando em você. Não no arranjo de namoro falso, nem em impressionar meu pai, nem em negócios ou estratégias de mídia. Só em você. Pensava em como você cantarolava enquanto fazia café, em como brigava com minha TV quando o apresentador do programa de culinária errava e em como você ficava linda usando minha camiseta na cozinha. O coração de Valentina acelerou. Pensava em como queria te ver de novo. Queria saber qual é sua cor favorita, se você é pessoa da manhã ou da noite, e com o que você sonha. A voz de Nathan ficou mais suave. Pensava em como nunca me senti tão eu mesmo quanto quando estou com você. Nathan, Valentina tentou segurar a emoção. Meu ponto é que
O que eu sinto por você começou antes das câmeras, dos artigos, do circo das redes sociais. Isso não é um romance fabricado para a imprensa. É eu me apaixonando por uma mulher que se defende com Nutella e faz biscoitos à meia-noite quando está preocupada. Lágrimas começaram a brilhar nos olhos de Valentina. Qual é a minha cor favorita? Você disse que queria saber. Qual você acha que é? Nathan estudou o rosto dela. Amarelo, brilhante, feliz, amarelo como o sol ou como os primeiros narcisos na primavera. Como você sabia? Porque você ilumina quando vê qualquer coisa amarela, sua capa de celular, as flores no meu saguão, aquela luva de forno ridícula em forma de banana nas suas fotos do Instagram. Nathan sorriu. Estou certo? Você está. Valentina enxugou uma lágrima. Não acredito que você percebeu isso. Eu percebo tudo sobre você, Valentina. A maneira como você morde o lábio quando está pensando, como sempre pede o café bem quente porque bebe devagar enquanto trabalha, o fato de você ter exatamente 17 risadas diferentes dependendo do que acha engraçado. 17? Valentina riu. Risada número 7. Nathan anotou mentalmente, estendendo a mão para segurar a dela. Ok, ela disse. Ok, o quê? Vamos fazer isso. A entrevista, a atenção da mídia, tudo. Mas eu tenho condições. Diga. Primeiro, fazemos isso juntos. Nada de entrevistas separadas, nada de estratégia de dividir para conquistar. Somos um time. Combinado. Segundo, permanecemos fiéis a nós mesmos. Sem treinamento midiático que nos transforme em robôs, sem respostas ensaiadas que soem como políticos. Feito. Terceiro, protegemos o que é privado. Nosso relacionamento agora é real, o que significa que algumas partes dele pertencem só a nós. Nathan levou a mão dela aos lábios e beijou delicadamente seus nós dos dedos. Absolutamente. E quarto, Valentina hesitou. Se isso ficar louco demais, se a atenção começar a afetar nosso relacionamento, damos um passo atrás. Escolhemos um ao outro, não a publicidade. Eu escolheria você acima de qualquer coisa. A sinceridade na voz dele fez o ar prender no peito de Valentina. Sério? Muito sério. Na verdade, eu tenho uma proposta para você. Outra proposta? Nathan, acho que meu coração não aguenta mais nenhuma proposta hoje. Essa é diferente. Nathan pegou o celular e mostrou algo que vinha trabalhando em segredo. Um plano de negócios. Valentina arregalou os olhos enquanto lia. Era detalhado, profissional e totalmente focado no talento e na visão dela. Você quer investir no meu restaurante? Mas eu não tenho um restaurante. Ainda não, mas deveria ter. Valentina, você é incrivelmente talentosa e depois da noite passada, metade de Chicago quer provar sua comida. Esse pode ser o momento perfeito para começar algo seu. Nathan, eu não posso simplesmente aceitar dinheiro seu só porque estamos namorando. Eu não estou te oferecendo isso porque estamos namorando. Eu estou oferecendo porque você é brilhante. Porque eu acredito em você. O olhar dele era sério, firme. Seria uma parceria comercial de verdade. Você teria controle criativo total. A gente estruturaria tudo para que você continue como dona majoritária e eu seria só um investidor silencioso, a menos que você me peça ajuda. Valentina olhou o plano mais uma vez, o coração acelerado. Era tudo com que sempre sonhou. E até aquele momento sempre achou impossível. Por que você faria isso? Porque 3 dias atrás você criticou uma sobremesa horrível na frente da elite social de Chicago e transformou aquilo no assunto mais divertido da noite. Porque você tem o conhecimento e a paixão para criar algo incrível. E por quê? Nathan fez uma pausa, respirou fundo. Porque eu quero fazer parte dos seus sonhos e não apenas ter você fazendo parte dos meus. As lágrimas ameaçaram de novo. Essa foi a coisa mais romântica que alguém já me disse. Então, isso quer dizer que você vai considerar a proposta? Vou considerar,
Mas primeiro, a gente precisa sobreviver a esse namoro falso, real, público e privado sob os holofotes. Nathan riu. Do jeito que você colocou, abrir um restaurante parece até fácil. Ao saírem da cafeteria de mãos dadas, com a mão quente de Nathan encaixada perfeitamente na dela, Valentina percebeu que talvez o mais assustador não fosse a atenção da mídia nem os olhares. Talvez o mais assustador fosse o quanto tudo aquilo parecia certo, o quanto era fácil imaginar um futuro com ele, enfrentando tudo juntos. Ela estava se apaixonando por Nathan Cross, CEO bilionário. E pela primeira vez desde que essa loucura toda começou, ela não sentia medo do que viria. Bom, talvez um pouquinho de medo, mas também sentia empolgação. E isso, pensou ela, enquanto passavam pelos fotógrafos e entravam no carro de Nathan, era provavelmente exatamente como se apaixonar deveria ser: assustador, eletrizante e absolutamente, completamente maravilhoso. 2 horas depois, Valentina estava em pé no saguão do prédio da Chicago Today, usando um vestido simples, mas elegante, que Nathan, de algum jeito mágico, conseguiu no tamanho exato e na sua cor favorita, amarelo. Ela estava nervosa, mas era o nervosismo bom, aquele que só aparece quando algo realmente importante está prestes a acontecer. Pronta para isso? Perguntou Nathan, ajeitando a gravata. Não, respondeu Valentina, honesta. Mas vamos lá mesmo assim. De mãos dadas, eles entraram no estúdio. Valentina pensou em tudo que a levou até ali. 3 dias atrás, ela era só uma confeiteira solteira cuja maior preocupação era se o soufflé ia crescer no forno. Agora estava prestes a aparecer na TV ao vivo como namorada de um dos empresários mais importantes de Chicago e recém-convidada a abrir seu próprio restaurante dos sonhos. A vida, refletiu ela, é absolutamente bizarra. Mas quando Nathan apertou sua mão e sussurrou: "Você consegue", bem baixinho no ouvido, Valentina soube que, às vezes, as coisas mais estranhas se tornam as mais belas, e ela estava pronta para descobrir o quão linda essa aventura poderia ser. E estamos ao vivo em 5, 4, 3. Valentina Rodrigues sentou no sofá bege do estúdio da Chicago Today, a mão apertada firmemente na de Nathan, enquanto as câmeras começavam a gravar. As luzes eram mais fortes do que ela esperava e ela viu seu reflexo na lente da câmera, curiosamente serena, mesmo com as borboletas fazendo acrobacias no estômago. Sarah Chen, a apresentadora, sorriu calorosamente do outro lado da mesa. Exatamente como Nathan havia descrito, profissional, acolhedora e com olhos gentis que acalmaram Valentina imediatamente. Bom dia, Chicago. Eu sou Sarah Chain e hoje estamos com um casal muito especial. Nathan Cross, CEO da Cross Industries, e sua namorada Valentina Rodrigues, a confeiteira que está conquistando as redes sociais essa semana. Obrigado por nos receber, disse Nathan com naturalidade, o polegar desenhando círculos tranquilos na mão de Valentina. Sarah se inclinou à frente, o interesse sincero estampado no rosto. A cidade inteira está comentando sobre a história de vocês. Valentina, me disseram que o encontro de vocês foi um tanto quanto fora do comum? Valentina respirou fundo, lembrando do conselho de Nathan. Só seja você mesma. Essa é uma maneira bem delicada de descrever, disse ela com um sorriso nervoso, mas caloroso, o tipo de sorriso que conquistava qualquer pessoa. Eu estava hospedada no Hotel Meridian para um trabalho de catering quando, por engano, usei o cartão errado e acabei no quarto do Nathan às 6 da manhã, vestindo um pijama de unicórnio e segurando um pote de Nutella. As sobrancelhas da Sarah se ergueram imediatamente. Pijama de unicórnio e Nutella? Que entrada! Ela disse com uma mistura de surpresa e diversão. Foi simplesmente constrangedor. Valentina riu ao lembrar, ainda sentindo vergonha. Eu até tentei me defender com o pote de Nutella.
dizendo a ele que aquilo era uma arma letal por causa do açúcar, contou Valentina. E Nathan, qual foi sua reação ao encontrar essa mulher misteriosa no seu quarto de hotel? Os olhos de Nathan se fecharam num sorriso divertido enquanto olhava para Valentina. Sinceramente, achei que ela fosse a coisa mais interessante que me aconteceu em anos. Ali estava uma mulher linda e apaixonada, totalmente indiferente ao luxo da suíte. Ela estava muito mais preocupada se iria levar bronca por comer minha Nutella do que com quem eu era ou o que eu poderia pensar dela. Você ficou atraído por ela na hora? Sarah perguntou. Nathan confirmou sem hesitar. Imediatamente. Ela era autêntica de um jeito que raramente vejo, sem falsas aparências, sem segundas intenções, apenas uma pessoa genuína passando claramente pela pior manhã da vida dela e ainda assim tornando tudo engraçado. Sarah virou-se para Valentina. E você não tinha a menor ideia de quem era o Nathan? Nenhuma mesmo, Valentina admitiu. Eu sabia que minha empresa de catering trabalhava para algum empresário, mas nunca tinha ouvido falar de Nathan Cross. Olhando para trás, isso até ajudou. Eu o tratei como uma pessoa normal, não como um CEO intocável. Pessoa normal? Sarah perguntou, olhando para Nathan com um sorriso divertido. Bem, uma pessoa normal com um quarto de hotel muito bom e um gosto excelente para marcas de Nutella. Valentina corrigiu, fazendo todos rirem. Acho que passei os primeiros 10 minutos da nossa conversa criticando as escolhas dele no café da manhã e explicando por que o café dele estava errado, brincou Valentina. Meu café estava errado? Nathan perguntou, fingindo estar ofendido. Fraco demais. Já te disse, um café de verdade deve ser forte o suficiente para acordar os mortos e suave o bastante para não precisar de açúcar. Valentina se virou para Sarah. Ele fazia essa coisa pálida e chique que parecia água com sabor de café. E essa crítica impressionou você? Nathan completou. Ela tem opiniões muito fortes sobre tudo. Café, chocolate, até a contagem de fios dos lençóis do hotel. É perfeccionista nas coisas que se importa, mas sabe admitir quando erra. O rosto de Nathan ficou mais sério. No meu mundo, as pessoas costumam dizer o que acham que eu quero ouvir. Valentina me diz o que realmente pensa, mesmo quando não é agradável. Sarah assentiu, pensativa. Valentina, você trabalha como chefe de confeitaria? Como esse universo se conecta com o império empresarial do Nathan? Nem tanto, o que deixa essa relação interessante, a Valentina explicou. Eu faço bolos e doces para pessoas comemorarem os momentos mais importantes da vida delas. Aniversários, casamentos, aniversários de casamento. Meu maior estresse geralmente é se um soufflé vai crescer direito ou se o bolo de casamento vai ficar firme. Enquanto isso, Nathan lida com aquisições milionárias, reuniões de diretoria e a volatilidade do mercado. Nathan completou. Mas sabe o que aprendi com Valentina? O mundo dela pode parecer menor, mas os riscos são tão grandes quanto. Quando alguém confia em você para fazer o bolo de aniversário do filho ou a sobremesa do casamento, você é responsável pela felicidade daquela pessoa naquele momento. É uma pressão diferente, mas tão real quanto a minha. Que lindo isso, disse Sarah. Agora preciso perguntar sobre a atenção viral nas redes sociais. Valentina, seus seguidores no Instagram saltaram de menos de 1.000 para mais de 50.000 em apenas 3 dias. Como você está lidando com essa fama repentina? Valentina suspirou. Tem sido demais, para falar a verdade. Ontem, alguém postou um vídeo no TikTok tentando recriar o que eles imaginavam que foi nosso primeiro encontro. Usaram um ursinho de pelúcia para representar o Nathan e um pote de Nutella de verdade. Tem 2 milhões de visualizações. 2,3 milhões, na verdade. Nathan corrigiu, sorrindo. Confesso que já assisti várias vezes. O mais estranho é ver as pessoas analisando nosso relacionamento só por fotos e suposições, continuou Valentina.
Alguém escreveu um blog inteiro dizendo que minha escolha de usar sapatilhas ao invés de salto no jantar mostrava que eu era autenticamente simples. Eu usei sapatilhas porque sou desajeitada e não queria dar um tombo na frente do pai do Nathan. Sarah riu. Falando no pai do Nathan, ouvi dizer que ele aprova muito essa relação. Meu pai ama a Valentina, Nathan disse com carinho. Ela lembra ele da minha mãe, na verdade. Duas mulheres que não tinham medo de falar o que pensavam e tinham essa incrível capacidade de fazer todos ao redor se sentirem confortáveis e valorizados. Uma comparação e tanto, observou Sarah. Sim, concordou Nathan. Minha mãe faleceu quando eu tinha 12 anos e meu pai nunca fez essa comparação sobre ninguém. Já tive namorados antes, Valentina disse, apertando a mão de Nathan, sabendo o quanto essa comparação significava para ele. Valentina, como foi conhecer o pai do Nathan nessas circunstâncias? Perguntou alguém, a voz cheia de curiosidade. Assustador, respondeu ela com sinceridade. Eu sabia o quanto a aprovação dele era importante para Nathan e tinha medo de falar algo errado ou deixá-lo envergonhado. Mas o Sr. Cross foi incrivelmente gentil, perguntou sobre meu trabalho e parecia genuinamente interessado nos aspectos técnicos da confeitaria. Quando comecei a explicar técnicas de gastronomia molecular, os olhos dele brilharam, como se eu estivesse falando sobre exploração espacial. E aí veio o incidente da sobremesa, Nathan acrescentou, com orgulho evidente. Ah, não. Valentina cobriu o rosto com a mão livre. Não precisamos falar sobre isso. Precisamos sim. Sarah se inclinou, ansiosa. Ouvi dizer que você criticou a sobremesa do restaurante na frente de um grupo cheio da elite de Chicago. A torta de chocolate estava horrível, defendeu Valentina. Chocolate mal temperado, massa encharcada e aquele purê de framboesa que parecia açúcar líquido. Eu não podia ficar ali fingindo que estava boa quando era um insulto às técnicas francesas de confeitaria. Então, você explicou exatamente o que estava errado nos mínimos detalhes? Nathan perguntou sorrindo. Ela usou o copo d'água e a faca do jantar para demonstrar a técnica correta de temperagem do chocolate ali mesmo na mesa. A melhor parte, Valentina continuou, animada, foi quando todo mundo começou a admitir que também achava a sobremesa péssima. De repente, estávamos todos unidos pela decepção, e o Sr. Cross perguntou se eu podia ensinar o cozinheiro dele a fazer um crème brûlée de verdade. Isso impressionou os parceiros de negócios do Nathan, porque, pelo visto, a honestidade é algo raro naquele meio. Mas eu acabei ofendendo a esposa do Richard Worthington mais cedo na noite. Valentina comentou, meio sem jeito. Sarah quase engasgou com a água. Você disse isso para Helena Worthington? Escapou, defendeu-se Valentina. Ela estava sendo condescendente com a minha carreira, chamando minhas sobremesas de docinhos num tom tão desdenhoso que eu precisei lembrar que meus docinhos exigem mais precisão que os procedimentos de botox dela. Helena está falando disso até agora, Sarah disse, claramente divertida. Parece que está contando para todo mundo que nunca conheceu alguém com tanta sinceridade. Sério? Valentina parecia surpresa. Pensei que ela me odiava. Pelo contrário. Nathan olhou para Valentina com um carinho evidente. Eu te disse que sua honestidade é seu superpoder. Agora eu preciso saber do futuro. Ouvi rumores sobre projetos de negócios juntos. Nathan e Valentina trocaram um olhar. Nathan propôs investir num conceito de restaurante que eu venho desenvolvendo. Ela falou com cuidado. Mas estamos indo devagar, cuidando para separar o pessoal do profissional. Que tipo de restaurante? Sarah perguntou. Os olhos de Valentina brilharam enquanto falava da sua paixão. Técnicas modernas de confeitaria francesa combinadas com influências de comida caseira. Quero criar um lugar onde alguém possa comer um mil-folhas tecnicamente perfeito junto com os melhores cookies de chocolate do mundo. Sofisticado para ocasiões especiais, mas acolhedor para famílias. Isso é incrível. Nathan, deve estar animado para apoiar essa visão. Estou, mas não pelos motivos que as pessoas imaginam,
disse Nathan. Não estou investindo porque estamos juntos, e sim porque Valentina é talentosa e tem uma visão clara de algo único. Depois da festa, 3 pessoas me perguntaram se podiam contratá-la para eventos privados. O plano de negócios que ele fez é muito detalhado, Valentina acrescentou. Ele organizou tudo para que eu mantenha o controle criativo e a maioria das ações. Isso não é ele me resgatando ou financiando um hobby, é uma parceria real, baseada em pesquisa de mercado e projeções financeiras. Falando no futuro, Sarah disse com um sorriso malicioso, já tem badaladas de casamento nos planos? Valentina corou profundamente enquanto Nathan riu. Sarah, estamos juntos há exatamente uma semana, disse ele. Mas já posso dizer que Valentina melhorou muito minha vida. Ela me ensinou que café tem que ser forte o suficiente para acordar os mortos, que temperar chocolate é quase química, e que às vezes a melhor solução para o estresse é assar cookies à meia-noite, reggae. E E Nathan me ensinou que nem todo rico é pretensioso. Alguns são só pessoas muito dedicadas que sabem ganhar dinheiro, Valentina completou. Ele também me mostrou que dá para ser bem-sucedido sem abrir mão dos seus valores. São lições valiosas, Sarah observou. Algum conselho para casais que lidam com a vida pública? Nathan e Valentina se olharam. Já tinham falado sobre isso na noite anterior. Sejam honestos sobre o que querem compartilhar e o que preferem manter privado, disse Nathan. Decidimos desde o começo que nosso relacionamento é nosso primeiro e do público, segundo. E não tentem ser perfeitos, acrescentou Valentina. As pessoas se conectam com autenticidade, não perfeição. Eu usei pijama de unicórnio na nossa primeira reunião e o Nathan achou charmoso, não constrangedor. Se alguém não aceita seu eu verdadeiro, eles não são a pessoa certa para você, disse Nathan com um sorriso malicioso, e nunca subestime o poder de biscoitos caseiros realmente bons durante conversas difíceis. Palavras para levar para a vida. Sarah riu. Antes de encerrarmos, tem mais alguma coisa que você gostaria que Chicago soubesse sobre o seu relacionamento? Valentina olhou para Nathan, depois de volta para Sarah. Só que às vezes as melhores coisas acontecem quando você menos espera, disse ela suavemente. Há uma semana, eu era uma confeiteira solteira, cuja maior preocupação era se o meu soufflé ia crescer. Agora estou sentada num estúdio de TV, falando sobre abrir meu restaurante dos sonhos com o homem mais incrível que já conheci. A vida pode mudar de maneiras totalmente inesperadas. E às vezes, completou Nathan, sem tirar os olhos de Valentina, a pessoa perfeita para você aparece no seu quarto de hotel às 6 da manhã com um pote de Nutella e um caos completo. E de algum jeito, esse caos se transforma na melhor coisa que já te aconteceu. As câmeras se desligaram, as luzes do estúdio se apagaram suavemente. Sarah se aproximou com um sorriso caloroso. Foi absolutamente encantador, disse ela, apertando as mãos dos dois. Vocês têm algo especial. Dá para sentir só de olhar para vocês. 3 horas depois, Valentina e Nathan estavam na cozinha da cobertura dele, dividindo um almoço tardio e rolando as reações imediatas à entrevista. A resposta era avassaladoramente positiva. As pessoas elogiavam a autenticidade e o carinho evidente entre os dois. Olha isso, disse Valentina, mostrando o celular. Alguém criou uma hashtag Nutella Love Story. Já tem centenas de postagens. E isso, disse Nathan, mostrando a tela dele. É um tweet do prefeito dizendo que Chicago precisa de mais casais como nós. Pelo visto, agora somos o símbolo oficial do romance da cidade. Sem pressão, né? Valentina riu. Ah, e sua assistente mandou mensagem. 3 canais de gastronomia querem conversar sobre possíveis programas, e o pessoal do Festival de Comida e Vinho quer que eu faça uma demonstração ao vivo. Nathan pousou o celular e a encarou com seriedade. Como você está se sentindo com toda essa atenção? Valentina pensou por um momento. Uma semana atrás, eu teria ficado apavorada, mas agora acho que estou pronta.
Não porque eu quero ser famosa, mas porque quero compartilhar o que eu amo fazer com mais gente. Ela fez uma pausa. E por que vou fazer isso com você? Você tem certeza? A gente pode recuar a qualquer momento. Meus sentimentos por você não dependem de mídia nem aprovação pública. Tenho certeza, disse Valentina com firmeza, mas tem uma condição para esse nosso acordo. Qual? Valentina se levantou da cadeira, contornou a bancada da cozinha até ficar de frente para ele. Colocou as mãos nos dois lados do rosto de Nathan, encarando aqueles olhos azuis que tinham se tornado tão preciosos. Quero que você me beije, disse baixinho. Não para as câmeras, não pela história, não por mais ninguém. Só porque você quer. Nathan levou as mãos até as dela. Eu quero fazer isso desde o momento em que você me ameaçou com Nutella. Então, o que está esperando? Nathan se levantou, puxando-a até ela estar colada ao peito dele. Nada, murmurou ele contra os lábios dela. Eu não estou esperando mais nada. Quando ele a beijou, foi tudo o que Valentina tinha imaginado e mais. Suave, doce e cheio de promessas. Tinha gosto de café e possibilidades, de começo, de eternidade. Quando enfim se separaram, ambos sem fôlego, Nathan encostou a testa na dela. Eu te amo, disse simplesmente. Não a confeiteira bem-sucedida, não a mulher que encantou meu pai, nem o fenômeno da internet. Eu amo você, Valentina Rodrigues, com pijama de unicórnio e tudo. Também te amo, sussurrou ela de volta, mesmo que você faça um café terrível e tenha ternos demais. Nathan riu. Eu vou melhorar o café. E eu vou tentar parar de insultar seus sócios por acidente. Por favor, não, disse Nathan sério. Eles precisam de alguém que diga as verdades. Ali na cozinha, abraçados sob a luz do sol da tarde entrando pelas janelas, Valentina pensou em tudo que tinha mudado desde aquela manhã caótica em que invadiu o quarto de hotel dele. Tinha encontrado o amor, novas possibilidades para a carreira e descoberto que, às vezes, as aventuras mais inesperadas levam aos destinos mais lindos. Nathan, disse ela, com o rosto contra o ombro dele, qual vai ser nossa próxima aventura? Nathan se afastou, pôs um pouco para olhar nos olhos dela, com aquele brilho de amor e travessura. Que tal começarmos com você me ensinando a fazer aqueles biscoitos anti-stress? Tenho a sensação de que vamos precisar deles. Combinado, disse Valentina rindo. Mas estou avisando, assar comigo é perigoso. Eu espalho farinha para todo lado. Não teria outra forma que eu quisesse. 6 meses depois, a placa elegante dizia Rodrigues Patisserie, acima da vitrine de vidro em Lincoln Park. Lá dentro, o espaço era tudo o que Valentina sonhou. Moderno, mas acolhedor. Sofisticado, mas convidativo. Vitrines cheias de doces perfeitos e o cheiro constante e reconfortante de pão assando. Valentina estava atrás do balcão, finalizando uma torre de macarons, quando Nathan entrou com 2 copos de café forte, do jeito certo. E aí, como vão os preparativos para a inauguração? Perguntou ele, beijando sua bochecha ao entregar o café. Quase prontos, respondeu ela sorrindo. Ela olhou ao redor da cozinha e da sala de jantar impecáveis, sem conseguir acreditar no que via. Ainda não consigo acreditar que isso é real. É real, Nathan garantiu. E vai ser incrível. Pelas grandes janelas, eles já podiam ver pessoas se reunindo do lado de fora, mesmo faltando 1 hora para a abertura. A notícia sobre a chefe de confeitaria, famosa pela honestidade e pela sua história de amor, havia se espalhado rápido, e Chicago estava ansiosa para provar suas criações. Nervosa? Perguntou Nathan. Apavorada, Valentina admitiu, mas daquele jeito bom de estar assustada. Nathan colocou a mão no bolso do paletó e tirou uma pequena caixinha embrulhada. Tenho algo para você, um presente de inauguração. Valentina desembrulhou e encontrou um conjunto de colheres medidoras, cada uma gravada com uma palavra diferente. Honestidade, paixão, amor, aventura, risadas e para sempre. Nathan, ela disse baixinho, deslizando os dedos sobre as gravações. São perfeitas, são lembretes. São lembretes, ele respondeu,
envolvendo-a em um abraço por trás, de todos os ingredientes que fazem você ser extraordinária. E essa aqui? Ela perguntou, segurando a colher gravada com para sempre. Essa, disse Nathan, girando-a para encará-lo. É uma promessa. Então ele se ajoelhou ali, no meio da cozinha linda e nova, tirando do bolso um anel que brilhava como estrelas. Valentina percebeu que a história deles estava apenas começando. Valentina Rodrigues. A voz de Nathan tremia de emoção. Você quer se casar comigo? Quer fazer parte de todas as suas aventuras, do estresse de assar à meia-noite até conquistar o mundo da gastronomia? Quer deixar que eu te ame para sempre? Entre lágrimas de alegria, Valentina olhou ao redor, para tudo o que tinham construído juntos. O restaurante, a vida, o amor que começou no caos e cresceu forte e lindo. Sim, disse ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim para tudo, sim para o para sempre. Enquanto Nathan colocava o anel em seu dedo e a beijava naquela cozinha que cheirava a baunilha e sonhos realizados, Valentina pensava em como o começo deles, perfeito em sua imperfeição, era a receita mais especial. Às vezes, as melhores receitas começavam com um pouco de caos, muito amor e a quantidade certa de Nutella. E quando se tinha sorte, viravam algo que durava para sempre. Do lado de fora, Chicago esperava para provar suas sobremesas. Dentro, Valentina Rodrigues, em breve Valentina Cross, já havia encontrado o mais doce de tudo: amor, risadas e um parceiro que achava seus pijamas de unicórnio perfeitos. Era, ela decidiu, a melhor receita que já tinha criado. O que você achou dessa história? Compartilhe suas impressões nos comentários. De 0 a 10, qual sua nota? Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar todas as nossas histórias emocionantes. Clique na tela final para conferir mais relatos cheios de emoção.